Essas são as aventuras de ideias inusitadas e fantásticas de seu criador. Mike Mignola é fã confesso de H.P. Lovecraft e Robert W. Chambers, entre outras obras visuais e cult, como Evil Dead, Aventureiros do Bairro Proibido e, olha só, Simba. O Mignola até ajudou a Disney em uma de suas melhores animações, Atlantis. O cara adora o estilo de mitos e lendas. E temos aqui uma singela turma que dará um excelente episódio. Quando Mike desenvolve suas crias literárias, normalmente vem de algo inesperado, seja adaptação ou algo do zero. Hellboy, sua idealização de maior nome, veio de uma brincadeira que fazia em eventos, usando um desenho de um diabinho com acessórios, escrito Hellboy. Esse era o Hellboy, usado em assinaturas ou sketches. Eu também não posso tirar o crédito, já que ao seu lado estava a mente criativa e treteira John fucking Byrne, que coescreveu a primeira história do Sujeito do Inferno, visando um universo maior dentro da Dark Horse. Inclusive, o Tocha da Liberdade aparece na primeira edição do Hellboy. E por tabela, o Hellboy aparece em Next Man, cria e paródia de X-Men feita por Byrne. Next Man é uma obra de gênio, ainda mais se tu tiver contexto para certos pontos e críticas à indústria. Um dia eu preciso falar disso mais a fundo. Dito isso, sabe-se que Mignola é um exato gerador de probabilidades. Ele tem um traço exatamente feio, é a palavra, se tratando de arte. Mas existe uma mágica aqui. Esse personagem sem ombros e tão pouco detalhado, como eu acho isso a melhor coisa se tratando de arte. Eu consigo achar isso aqui merecedor de lutar no X1 contra um Bill Sienkiewicz ou um Alex Ross. Eu prefiro essa arte ao abstrato ou ao ultra realista. Interessante. Segundo alguns artistas e olhos da indústria, Mignola é tido como o último descendente de traços do Ray Kirby. A familiaridade e cultura que isso emana da Era de Ouro e Prata é inegável. Todas as achuras e transições contadas é um feito e tanto. É algo tão simples. Mignola é um cara que conserva eras. Todo o culto em volta da obra O Rei de Amarelo, influência e marco derivam bem, desde seus sucessores ou seguidores, Bram Stoker, Clark Ashton Smith, como o próprio Lovecraft, e figuras recentes, Clive Barker e Neil Gaiman. Fora o mundo literário, há séries de TV como Twin Peaks e True Detective. Tudo derivado de uma ideia de contos sobre adaptar uma peça. Mudou o rumo de gerações de escritores, inclusive Mignola, que se envolve muito com esse mundo. Vide Baltimore. Talvez o primeiro motivo desse clamor seja a ausência da explicação. Quando você pega um livro de horror detetivesco, o que se espera é descobrir o que está atrás das cortinas, o mistério do abismo. O que acontece quando apagamos as luzes? O Rei de Amarelo se trata de contos que narram a tentativa icônica de adaptar a peça O Rei de Amarelo. Mas o discernimento que arde aos que tentam completar a tarefa é inimaginável e leva todos à loucura. E assim temos uma mitologia nascente. Entre um fato e outro, Carcosa é mencionado. Um lugar. Não.
não é um lugar, é uma ideia sobre ideias. Como quando você tem uma epifania. E automaticamente essa ideia que tu teve aparece em outras pessoas. Quando você perceber, essa sua ideia estará no mundo em línguas diferentes, influenciando a todos. E você pensa, tem alguém copiando minhas ideias. E assim surgem os hipsters e teóricos de filmes, que devem viver em Carcosa 90% do tempo de suas vidas. A Carcosa de Twin Peaks seria a vontade de se rebelar que a cidade manifesta. Depois da morte de Laura Palmer, todos começam a se soltar. Na primeira temporada de True Detective, as crianças revelam algo sem ao menos entenderem. Já no Rei de Amarelo, é a vontade de ver. Mas nunca nada é explicado sobre ver. O segredo desses caras, Lovecraft, Robert W. Chambers, não precisa explicar o que é a coisa. Como já dizia Lovecraft, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Dito isso, a loucura é algo inominável, que não pode ser descrita em palavras. Não tente ler Lovecraft e buscar entendimento. Ele não quer isso exatamente. O louco de tudo é você não entender e mesmo assim se fascinar. Um filme que chega próximo disso é O Enigma de Outro Mundo. Isso aqui é uma aula se tratando de Lovecraft e Robert W. Chambers. Não há uma resposta ou uma dicotomia sobre algo a mais do que é isso. O que é que está acontecendo? Uma coisa que assume a forma de outras. Você nunca vê a verdadeira aparência dela. Só a ideia de que ela pode ser qualquer um ali, com um final que refina essa angústia. Em Bloodborne, que é Lovecraftiano no DNA, sua evolução na casta se dá ao discernimento. Quanto mais você evolui e pesquisa, mais instruído a ver a verdade você estará. Não há resumos ou autoexplicações, além da dificuldade que afasta algumas pessoas. Você pode achar que isso é um erro desleal, essa dificuldade em concluir os desafios, mas o jogo é tudo menos injusto, assim como Lovecraft. Só depende do seu esforço em aprender, não há resumos. E por que eu me prolonguei tanto só para falar de Mignola? O básico, ele sabe o significado de não precisa explicar. Só aceite. Crie um universo e suas regras, trabalhe com elas. É o tubarão do Spielberg. Eu tenho uma tese disso, mas fica para outro vídeo. Oi. E chegando aqui, temos um excelente momento para falar de O Incrível Cabeça de Parafuso e outros objetos curiosos. Uma clara brincadeira com contos à la Chambers e Lovecraft, que acabaram por criar sua própria mitologia nesse mini-universo do artista. São contos bem curtos, entretanto, alguns têm ideias que poderiam ser títulos mensais e de sucesso, como o herói título da obra, o Cabeça de Parafuso, integrante de uma unidade secreta da América, comandada pelo presidente Abraham Lincoln. O Cabeça de Parafuso é um robô com um pescoço em forma de parafuso, que possibilita ele a ter vários corpos robóticos. A ideia é boa. Como o Jim Minhoca. E o principal inimigo dessa equipe do mundo é o Imperador Zumbi, um morto-vivo que almeja poder para acabar com a Ordem. E toda a história acontece por causa de um Nabo. Sim, um Nabo. Um Nabo que guarda um universo. E isso é brilhante. Então, Douglas Adams,
O Cabeça de Parafuso ganhou vida na mente de Mike quando ele teve a ideia para uma linha de brinquedos infantis. Seria legal ter um boneco que tem o propósito de ter corpos diferentes. Eis aí o herói título. Obviamente, o Cabeça de Parafuso não virou parte de uma linha de brinquedos infantis, mas deu uma boa história nesse conto. Já o tal Outros Objetos Curiosos vem dos demais contos, totalizando 6 boas mini-histórias. Algumas melhores que outras, como a dos homens de ciência que viajam em outros corpos. Esse conto é meio absurdo, como quase tudo aqui, por ser um velho contando como foi que aconteceu todo o evento e a resolução dele. É algo tão grandioso com um mega desfecho simples. E tu fica se perguntando: é coerente? Já outras são mais emotivas, como o Mágico e a Serpente, falando sobre aproveitar a vida, ainda mais quando você tem um timer mágico. É bem legal. E todos os contos são meio que ligados, mas não necessariamente um depende do outro. É uma coletânea muito bacana e divertida, sem maiores problemas em te entregar um bom entretenimento além da mente, além da imaginação. Afinal, a vida não tem uma explicação e fica muito melhor se você aproveitar os significados e não aos auto-explicativos, galhofas ou sem fundamento. Ainda mais com uma rede de informação como a internet, resumindo tudo a cabeças vazias. Às vezes é bom só refletir sobre como as histórias nos dizem algo sobre o futuro, com nosso próprio esforço. E garanto que um robô com cabeça de parafuso que enfrenta um zumbi dentro de um nabo tem muita coisa a oferecer.